Te atualizo também sobre Bernard. Por que o atacante, herói da classificação contra o Bolívar, se mostrou chateado com o Cuca? Tudo sobre o Flamengo e a treta envolvendo a Libra, que ganhou novos contornos. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para te falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça, bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história. Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em dois grupos, na Libra e na LFU, em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência. Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Bora te explicar agora por que Bernard está irritado e chateado com o Cuca. Ele deixou isso bem claro depois de marcar o gol da classificação do Galo contra o Bolívar na última terça-feira de cabeça. Ele fez 1-0 para o Atlético e o Galo está na semifinal da Sul-Americana. Na entrevista coletiva, o Bernard deixou bem claro que não tinha nenhum diálogo com o técnico, com o então técnico, né? O Cuca já foi demitido e o São Paulo assumiu seu lugar. Disse, inclusive, que o São Paulo dá muito mais oportunidade para que ele converse e explique as posições onde prefere jogar. O Bernard ainda disse que o Cuca tentou a todo custo tirá-lo do clube e fui entender o que ele quis dizer com essa declaração. E consultei uma pessoa muito próxima ao Bernard. A resposta que eu obtive, abre aspas, o Cuca foi muito mal com o Bernard. Primeiro porque nunca apostou de verdade nele, apesar de o conhecer há bastante tempo. Depois, a gente descobriu que o Cuca saiu ligando para oferecê-lo para o Botafogo, para o Vasco da Gama e para o Santos, disse essa pessoa próxima ao Bernard. Antes de gravar o vídeo, obviamente, conversei com o Cuca para saber se ele queria se posicionar. Ele disse que não vê motivo para irritação do Bernard, que sempre o tratou super bem, relação cordial, mas que a decisão de não escalá-lo com mais frequência tinha muito a ver com o desempenho no campo. O Cuca justifica que escalou, enquanto foi técnico do Galo, aqueles que jogavam mais bola, especialmente nos treinos. Bom, primeiro vamos falar sobre a notícia preocupante. Alexander teve uma lesão que vai tirar o jogador por pelo menos aí 4 semanas. Por um lado, é uma notícia preocupante, por outro, o Tanaka trouxe uma informação que poderia ser muito pior, tá? Então, de certa forma, até deu sorte, entre aspas, né, de ser aí de 4 a 6 semanas, poderia ser uma lesão muito maior, muito mais complicada, na verdade, né, de ser resolvida. Então, ele ainda pode voltar esse ano, lembrando que o Atlético está em semifinal de Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro, o Alexander poderia ajudar muito a gente. Então agora fica a cargo aí de Fausto Vera, que não pode jogar o primeiro jogo na Sul-Americana, né, na semifinal inclusive. Quem sabe o São Paulo não recupera o Gabriel Menino, que pelo menos nos últimos meses vem muito mal. E só lembrando, até aqui no nosso Instagram, meu amigo Vadson Fernandes posta as matérias lá, está dizendo que o jogador realizou exames de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral medial. O Tanaka até disse que não foi ruptura. Se tivesse sido ruptura aí, seria um processo muito mais longo, mas foi uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, então ele vai ficar fora aí de 4 a 6 semanas. É uma notícia ruim, mas menos pior, né? Que ele poderia ficar muito mais tempo parado. E aí, o que você achou? Comenta aí.
Vai fazer falta o Alexander ou não? Comenta, deixa aí nos comentários. Bom, vamos lá, informação aqui, meu amigo Vadson postou. O Galo acertou a contratação do meio atacante Miller Pietro, de 16 anos. Pietro era uma das maiores joias do esporte e era monitorado por clubes europeus e outros grandes do Brasil, como Flamengo. Pietro teve seu contrato rescindido e causou revolta dos torcedores do esporte. Aí o Vadson também postou, uma fonte ao Fala Galo sobre Pietro, abre aspas. Pietro é um belíssimo atleta, muito habilidoso, com uma visão de jogo privilegiada. Ele era observado de perto por grandes equipes europeias e nós agimos rápido para trazê-lo, fecha aspas. Notícia da contratação do Pietro foi do Galinho Informativo. Então, meu amigo, o Atlético buscando aí um ótimo meio atacante de 16 anos, muito promissor. Eu não posso passar, mas estou vendo alguns vídeos dele aqui. Realmente um garoto aí de muita habilidade. Lembrando que o nosso Sub-17 é fortíssimo. Tem muitos garotos aqui de qualidade que daqui 1, 2 anos vão subir e provavelmente vão nos dar muitas alegrias. E parece que a base do Atlético tem feito reforços, né, contratações aí pontuais interessantes. Está mudando um pouco essa filosofia e o Atlético agora buscando aí grandes promessas do mercado, agora na base também. E aí, o que você achou? Você conhece o Pietro? Já ouviu falar dele? Miller Pietro? Comenta aí, deixe nos comentários. Bom, bora ver então a informação do Nicola, meu amigo. Olha só essa notícia dele sobre Cuca. Confira. Vou explicar por que o Bernard tá tão chateado com o Cuca. Ele deixou essa insatisfação bem clara depois de marcar o gol da classificação do Galo contra o Bolívar na última terça-feira. Na última quarta, né? Para ser mais preciso. Pois bem, fui buscar informações com pessoas próximas ao Bernard. E ouvi a seguinte frase, abre aspas, o Cuca foi muito mal com o Bernard. Primeiro, porque nunca apostou de verdade nele, apesar de eu conhecer há bastante tempo. Depois, a gente descobriu que o Cuca saiu ligando para oferecer o Bernard para clubes como Botafogo, Vasco e Santos. O Bernard chega a dar a entender que houve de fato um movimento nesse sentido, mas não se havia discutido e revelado os nomes dos clubes, e aí eu trago essa informação para vocês. Óbvio que entrei em contato com o Cuca para ouvir o outro lado. O Cuca não quis se manifestar para não entrar em polêmica, disse não ter entendido o discurso do Bernard, até porque sempre o tratou e sempre gostou muito dele. Uma coisa que o Cuca disse, que eu acho que dá para contextualizar, é que enquanto técnico do Galo ele fez valer o desempenho dentro de campo, foi por isso que o Bernard não foi muito aproveitado. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, primeiro essa questão de oferecer o Bernard ou qualquer outro jogador para outros clubes, eu acho isso normal no futebol. O treinador liga, conversa com outros, eles conversam entre si e fala, cara, ó, eu não estou aqui interessado, não vou utilizar tal jogador. Eu vi que vocês estão aí procurando um meia, vocês estão procurando, sei lá, um lateral, um zagueiro. Eu tenho um aqui parado, não vai jogar, você se interessa? Eu libero tranquilamente aí para você utilizar esse jogador. Eu acho isso normal, tá? Eu entendo a chateação do Bernard, ainda mais com o Cuca, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aí no futebol é algo comum e que bom que o destino fez com que o Bernard pudesse entrar em uma partida decisiva e ser decisivo, ser importante aí e ajudar o Atlético nessa classificação. Sempre falei aqui, acredito ainda no Bernard e que bom que um ídolo nos ajudou nesse momento aí difícil. Mas eu vejo tudo isso como, sinceramente, normal. O jogador fica chateado mesmo, também é normal, mas eu vejo isso com naturalidade. Quero saber a sua opinião sobre isso. O próprio Bernard falou sobre isso na coletiva, por isso que gerou, né, todo esse burburinho, toda essa fala sobre o Bernard, sobre o treinador que tentou, que ofereceu ele para outros clubes. Então, o próprio Bernard confidenciou isso. O que você acha? Normal ou não? Comenta aí. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo neste sabadão para você. E eu quero a sua opinião aí sobre esse reforço que o Galo traz aí para a base. Jogador super promissor, né? O Miller Pietro, jogador que estava no Sport, pretendido por diversos clubes, né? E clube europeu de olho nele era o Barcelona. Sabemos que o Barcelona tem uma base super incrível e estava de olho no jovem atleta ali, meio campista, e ele agora fecha com o Galo uma grande contratação para a base, né? E o futuro do Galo está na mão aí desses jovens, né? Os jovens da base, e o Galo precisa aí
reforçar muito bem a sua base, né? Porque vimos aí um ano muito complicado na base do Galo nesta temporada. E sobre aí o Bernard, né? Deixa aí no espaço para comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, que traz sempre as notícias do Galão para você.